Pessoal, a gente vai começar a falar aí questões comentadas acerca da organização do Estado. Tema muito recorrente em prova, dada a importância que vai ter aí, e também tema que traz uma certa dose de decoreba. A gente vai repetir como forma de revisão na próxima semana essa matéria aqui, ok? Esse assunto. Semana 6, dia 7, primeira questão. A criação de município pelo governador do estado depende de lei estadual, lei complementar federal, além da realização de consulta prévia às populações envolvidas. Correto? Correto. Olha o que diz o artigo 18, parágrafo 4. A criação é o primeiro. Incorporação, a fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado pela lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios após divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. O que ele está me trazendo aqui? Tem alguns requisitos. Primeiro requisito seria o que? Primeira situação, eu preciso o que? De uma lei federal, uma lei ordinária, ok? Então uma lei federal que vai trazer o que? Vai tratar sobre os estudos de viabilidade municipal. Quem diz que é uma lei federal? A Constituição Federal, quando ela traz na forma da lei, ela está trazendo, como é a Constituição Federal, ela está trazendo menção de uma lei federal. Quando ela for falar sobre uma lei, ela que seja, por exemplo, aqui, ó, de outro ente federado, ele vai explicitar, ok? É isso que diz a doutrina. Então, lei federal vai trazer o estudo de viabilidade municipal. Primeira situação. Segunda situação, fez isso, eu vou ter um estudo de viabilidade, tenho situação, tenho a possibilidade de criar, agora eu vou fazer então um plebiscito. Para que plebiscito? Que é uma consulta prévia à população, se realmente eles têm interesse de ocorrer isso aí. Depois eu vou ter o que? Uma lei complementar que vai falar sobre os prazos, e depois vai ter aí a lei estadual, que realmente aí vai fazer o que? Far-se-á então por lei estadual a criação. Perfeito? Então vou ter o que? 3 leis envolvidas e um plebiscito, ok? Então seria isso. A questão ela trouxe na realidade o que? Ela trouxe que depende de lei estadual, lei complementar federal e a consulta à população. Faltou a lei federal falando dos estudos de viabilidade municipal, mas precisa, mas ele não está sendo aqui categórico. Então depende disso, depende, não só disso, mas está correto, portanto. Então, item certo. Questão 2, uma questão aí que ao meu ver, uma das mais difíceis aí. Por que é mais difícil? Porque o examinador ele foi além do que está previsto na Constituição Federal. Pode ocorrer na tua prova? É difícil, certo? Por que é difícil? Porque se ele tiver previsto no edital, ok, senão aí fica complicado, aí pode ocorrer recurso, ok? Vamos lá. Está falando aqui agora a criação de território federal pelo Congresso Nacional mediante lei complementar independe. Então aqui tem algumas informações. Estou criando território federal, ele está dizendo que ocorre pelo Congresso Nacional e é mediante uma lei complementar. Então aqui é o primeiro ponto.
Então a gente vai analisar isso aqui. Então os territórios federais integrarão a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Perfeito. Primeira parte, então, aqui está correta. E a segunda parte ele vai falar que a respeito do Congresso Nacional, né? Então só faltou verificar se é feito pelo Congresso Nacional. Então isso daqui ainda a gente não sabe. Ser resultante de desmembramentos de Estado da Federação de consulta, então independe, ele está dizendo assim, que não depende do que? De consulta à Assembleia Legislativa do Estado interessado. Então, resultante de desmembramento de Estado da Federação, por exemplo, chegou lá no Estado lá do Rio Grande do Sul, lá no final do Brasilzão lá, e cortou um pedaço e virou um território federal. Desmembrou-se do Rio Grande do Sul. Ele está dizendo que não depende de consulta à Assembleia Legislativa do Estado interessado, devendo ser precedida de aprovação da população diretamente interessada. Tem que consultar a população aqui. Vamos ver? Então, primeira parte a gente já viu, segunda parte agora. Olha só, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir ou desmembrar-se para anexar-se a outro, ou formarem novos estados ou territórios federais, ok? Mediante a aprovação dos populares ou da população diretamente interessada, que é o caso em questão, já foi falado, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então veja que trouxe então aqui a ideia do Congresso, está prevista ali, legal. Então agora só falta o que? Independe do que? Da consulta à Assembleia Legislativa. Na Constituição Federal realmente não traz nada disso. Só que vem uma lei, a 9709 de 98, e vai dizer que o que? Que ela regulamenta o plebiscito, referendo à iniciativa popular. Vai falar que a incorporação do Estado entre si, subdivisão ou desmembramento para anexarem a outros ou ao formarem novos estados ou territórios federais depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos estados e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas respectivas aqui embaixo, ó, Assembleias Legislativas. Então, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Apesar que essa oitiva seja não vinculada, mas precisa ocorrer ela, ok? Então veja, a questão ela trouxe um entendimento não só da Constituição, mas também da legislação federal, perfeito? Por isso que eu classifiquei ela como uma questão difícil. Questão 3. A fusão de dois municípios, a fusão, incorporação, criação e desmembramento depende de consulta prévia, sim, mediante plebiscito das respectivas populações após divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Certo ou errado? Certo. É só isso? Não, tem mais, mas está correto. Então veja, a criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Então aqui a primeira situação, por dentro do período determinado por lei complementar federal. Então aqui está outra situação. Dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, terceira situação, e após divulgação do estudo de viabilidade municipal, também quarto requisito, ok? Questão 4. Nos termos da Constituição Federal, um ente federativo terá o direito de secessão. O que é secessão? Sair, isto é, desagregar da federação, já está aqui, certo? Então, ele tem direito à secessão? Não, nenhum. Jamais poderão se desagregar ao Estado da Federação. Jamais podem se desagregar da República Federativa do Brasil. Então não pode um Estado X sair para se transformar num país, por exemplo, ok? Não pode.
em caso de crise institucional, seja por decisão da população diretamente interessada mediante plebiscito. Errado, não pode, ok? Artigo 1º da Constituição Federal vai falar que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, não pode ser desmembrada. Então, não pode ter essa desmembrada, não pode ter a secessão, perfeito? Para desmembrar e formar outros estados dentro do Estado brasileiro, aí eu posso. Então eu estou aqui com o paísão aqui, o Brasil, tenho aqui o bichão aqui, eu posso sair dividindo aqui dentro, posso. Tudo isso continua sendo o quê? Continua sendo o Brasil, eu posso. Agora tirar um pedaço aqui para transformar em outro estado, estado em letra maiúscula significa outro país, eu não posso, perfeito? Escreveu para depois riscar assim, para você lembrar que não pode nunca. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende os entes da federação que possuem a tríplice. Então, os entes da federação quais são? União, Estado, Distrito Federal, município, certo? A tríplice capacidade da autonomia, autorregulação, autogoverno e autoadministração, ok? Então veja, primeira parte aqui, que ele vai falar sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, perfeito? Então são todos autônomos. Então primeira parte lá, autorregulação. O que significa autorregulação? A autorregulação pode ser chamada como também aqui autolegislação ou autonormatização, que é a competência dos estados aí elaborar sua própria legislação aí dentro dos limites, obviamente, previstos aí na Constituição Federal. E autogoverno significa que o que? A competência dos entes federados em organizar seus poderes. Então, primeiro vai organizar a normatização, autogoverno vai organizar os poderes, perfeito? E por fim nós vamos ter quem? A autoadministração, que é o que? Que é as competências administrativas. Então aqui, vamos ver se vamos anotar aqui para vocês. Já está aqui. Auto-organização é o que? Vamos colocar, por exemplo, aqui. Normatização. Aqui é o que? A relativa aos poderes, autogoverno. Lembrar sempre que o poder judiciário não existe no âmbito municipal. E aqui é a própria administração. Ok? Então temos isso? Temos. Veja, na Constituição Federal vai ter alguns campos específicos e comuns. Por exemplo, competências materiais ou administrativas exclusivas da União, artigo 21. Vai ter as competências administrativas comuns a todos os entes, o artigo 23. Competências legislativas concorrentes entre a União e os Estados, artigo 24. E competências legislativas da União, possibilidade de delegação, artigo 22. Poderes enumerados para os municípios tratar de assuntos de interesse local e de auto-organização, artigo 29 a 31. Competência tributária para todos os entes federativos de 156, caindo até o 53, ao contrário, né? Então veja, então tem aí a auto-organização, tem o autogoverno e a auto-administração, ok? Então a questão está correta. Questão 6ª. O princípio da simetria relativiza a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ao fixar. Então aqui
Princípio da simetria. Tá, vamos falar tudo. Ainda que não de maneira não absoluta, a obrigação para esses entes de reprodução do modelo de organização e de relação entre os poderes estabelecido pela Constituição Federal no âmbito federal. Ele está dizendo aqui que existe um princípio, que é o princípio da simetria, ou seja, o que foi previsto na Constituição Federal para o âmbito federal vai ter a Constituição Estadual respeitando a Constituição Federal, que por sua vez vai vir as leis orgânicas municipais aí respeitando aí a estadual e a federal, certo? Então esse princípio vai relativizar a autonomia dos estados, porque dos municípios e do Distrito Federal, porque vai ter o que? Essa autonomia dos estados, Distrito Federal e município, sim, mas vai estar respeitando o que está previsto aí, principalmente na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, vai estar vendo a observância fiel aí da lei estadual, de maneira que não ocorra na inconstitucionalidade, ok? Então veja, ainda que de maneira então relativiza, ainda que de maneira não absoluta. Por que não absoluta? Por exemplo, quando traz aí a Constituição Federal, traz lá os poderes legislativo, executivo e judiciário, e é replicado para a Constituição Estadual, mas não é replicado para a legislação orgânica municipal, Lei Orgânica Municipal. Por exemplo, por quê? Porque o poder judiciário não existe na Lei Orgânica Municipal, então por isso que não é absoluta, certo? Esse princípio da simetria, ok? No que couber, perfeito? Então, para esses entes de reprodução do modelo de organização em relação entre os poderes estabelecidos na Constituição em âmbito federal, perfeito? Então, resumo, existe o princípio da simetria, que vai relativizar a autonomia desses entes federados, mas esse princípio ele não é absoluto, então ele vai ter aí uma flexibilização, exemplo, o poder judiciário. Então questão correta, perfeita aí, show de bola essa questão aí. Veja, o artigo 25, por exemplo, da Constituição Federal vai falar que os estados organizarem-se e regem pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa Constituição. O artigo 29 vai falar do município, que também vai falar o que? Atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, vai falar sobre a lei orgânica e a lei e as constituições estaduais aí. Então, vamos observar o que está previsto aí na Constituição, sobretudo os princípios estabelecidos na Carta Magna, ok? Questão 7. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Então você tem que cuidar, quando você estiver lendo, com o quê? Com a famosa casca de banana, que é o quê? Tivesse o território aqui no meio, estaria errado, então você tem que cuidar com isso, cuidar com a questão que você sabe. Então a União, os Estados, o Distrito Federal e territórios e municípios, ou colocar no meio, em algum momento colocar os territórios federais, ele vai invalidar a questão e você não pode esquecer disso, ok? Então tome atenção, tome cuidado ao fazer uma questão relativa exatamente quando estiver falando sobre isso, mas estiver acrescentando o território, então tem que ler com atenção, perfeito? Cabendo aos municípios promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante, por exemplo, planejamento do controle do parcelamento do solo urbano. Então veja, parcelamento e controle planejamento e controle de parcelamento do solo urbano, sim, lembra lá do tal do IPTU, certo? Que é um imposto municipal, e esse imposto municipal ele é progressivo, inclusive aquele que não edifica um imóvel, por exemplo, dentro de uma cidade, lá no centro dessa cidade, ele vai estar pagando um IPTU mais alto do que o que tiver com um imóvel
construído. Então tem esse planejamento e controle do parcelamento do solo urbano, quem faz realmente é o município, perfeito? Então olha só, compete aos municípios promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo urbano, ok? Então veja, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende na União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui eu não vejo quem? Território. Então cuida com isso. Questão 8ª. As regras constitucionais relativas à criação de municípios aplicam-se também ao desmembramento de municípios. Então está dizendo assim, olha, as regras que são para criação, desmembramento, fusão, incorporação é uma só, certo? Certo. Tanto para a criação quanto para o desmembramento, certo? Eles seguem as mesmas regras do artigo 18, parágrafo 4º. Então, ó, a criação, incorporação, fusão e desmembramento. Todos eles seguem o que? As mesmas regras. Quais são? Novamente, vai ter que ter uma lei federal, que fala sobre o estudo de viabilidade municipal. Depois vai ter que ter um plebiscito. Depois uma lei complementar. E por fim vai ter a lei estadual criando ou desmembrando. Ok? Questão correta. Questão 9ª. O Estado é um ente personalizado. Olha sacanagem isso aqui. O Estado maiúsculo, ele vai ser o que? O país, certo? Então, o Estado brasileiro, perfeito? Então, no caso aí, eu posso pensar no Estado representando aí, por exemplo, a República Federativa do Brasil, perfeito? Então, aí, o Estado brasileiro. Então, o Estado, posso colocar aqui, volta. Estado, lê-se, brasileiro, por exemplo. E o Estado brasileiro é um ente personalizado, ok? Apresentando-se não apenas exteriormente, que significa exteriormente fora do país, nas relações internacionais, mas também internamente, com pessoas jurídicas de direito público capazes de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica, correto? Portanto, aí é o que é previsto aí para o Estado brasileiro, ok? Então, ente personalizado, então tem personalidade jurídica, então tendo personalidade jurídica, pode adquirir direito e contrair obrigações. Por fim, a última questão, a 10ª, vai falar que a Constituição inovou ao elevar os municípios e os territórios à condição de entes federados dotados de autonomia político-administrativa. Olha que a gente tinha falado naquela outra questão, que era uma questão parecida, mas falando que o quê? Que a Constituição inovou elevar os municípios à condição de entes federados dotados de autonomia político-administrativa. Os municípios estava correto, está certinho. Agora os territórios não tem, perfeito? Os territórios eles são considerados o que mesmo? Lembram? Autarquias federais, perfeito? Então está incorreta a nossa questão e assim a gente termina a primeira bateria. Um abraço e até a próxima.